Boa noite, amigo da TV Transamérica, canal 59. Estamos ao vivo pelas redes sociais também, na página Verdade Expressão e também na página do Facebook da TV Transamérica. Também ao vivo pelo www.verdadeexpressão.com.br, está vendo ali. E também, se você quiser participar com a gente, mande seus comentários na nossa timeline no Facebook da TV Transamérica ou então pelo WhatsApp que você está vendo ali na tela, 41 99613 3677. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os deputados estaduais, hoje o nosso deputado estadual é de Cascavel, deputado estadual do Partido Pátria Livre, Márcio Pacheco. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite a toda a grande audiência da TV Transamérica. É um grande prazer ter sido convidado a estar aqui para dialogar um pouco sobre o Brasil, sobre o Paraná, sobre o nosso mandato. Agradeço o convite, um prazer estar aqui com todos vocês. Nós que agradecemos. Márcio, você tem uma carreira na polícia. Gostaria que primeiro que você falasse, você já passou pela Polícia Militar, agora passou pela Polícia Federal. Como que foi essa carreira? Por que você entrou na polícia? Olha, entrei na polícia, Rafael, meio que por encaminhamentos do destino, né? Na verdade, Deus conduz a vida da gente por caminhos que a gente não imagina. O que eu menos queria ser na minha vida quando eu era pequeno falava que não queria ser policial, eu nunca queria ser médico, nunca queria ser professor. Dessas três, eu só não sou médico, porque sou professor e sou policial. Fui policial militar por mais de 10 anos, lá no 6º Batalhão em Cascavel. E depois fiz a minha faculdade em Letras Português e Inglês na UniOeste, em Cascavel também. Em 2004, fiz o concurso da Polícia Militar, em 97, né? Em 2004, fiz o concurso da Polícia Federal. Tive a graça de ser aprovado, mas fiquei aguardando por 3 anos, até que em 2007 eu fui convocado, fui para Brasília. Fiquei 4 meses e meio lá fazendo o curso de formação da Polícia Federal. E aí, no fim de 2007, eu tomei posse aqui na Superintendência em Curitiba e fui para Cascavel. E aí, estou na Polícia Federal desde lá até agora, já esse fim de ano agora completo, 10 anos na Polícia Federal, né? E aí, em 2011, aí depois entrei, fui presidente do Sindicato dos Policiais Federais e aí, em seguida, acabei me envolvendo com a política. Então, uma experiência de rua, uma experiência efetiva de segurança pública, tanto na Polícia Militar, que me enriqueceu muito, a minha visão de mundo, a minha visão de segurança pública, e agora essa visão mais ampla, né, de um conceito de Polícia Federal, que eu tenho grande orgulho de fazer parte dessa instituição, que de alguma maneira está sendo aí, ainda está trazendo uma esperança para o povo brasileiro de que há possibilidade de resgatar a dignidade, a moralidade do povo do Brasil, que tem sido tão vilipendiada, tão atacada em cenário nacional e até mesmo nos estados, enfim, tanta podridão, e a gente vê, né, uma instituição que ainda continua, graças a Deus, tendo credibilidade, e a responsabilidade minha de, como policial federal dentro da política, poder não desonrar, não envergonhar a instituição a que pertence. Mas você que é da Polícia Federal, qual a visão que você tem, por exemplo, da Operação Lava Jato, em geral, assim? Tem vários questionamentos quanto a ela, na grande maioria a população aprova, mas a gente sabe que quem é atingido por ela, logicamente, não aceita. Qual que é a sua opinião em relação à atuação da Polícia Federal na Operação Lava Jato? Olha, a Polícia Federal, Rafael, ela está sendo, a Operação Lava Jato, ela está sendo fundamental para mostrar o que acontece nos bastidores da política. Não que isso necessariamente vá ser fundamental para mudar o meio político. Talvez não não dá para alimentar a esperança de que tudo será o país das maravilhas, né, de imediato. Mas eu acho que essa formação da consciência no povo brasileiro, a partir do que a Operação Lava Jato está tendo eficiência para mostrar o que é a podridão, o que é o jogo rasteiro, sempre do pensamento de atender os interesses pessoais de quem está no governo, dos seus amigos, essa podridão toda que se viu nos governos, que agora está se mostrando nos governos do Lula, nos governos da Dilma, e que agora continua num outro governo, foi no governo do PT, e que agora se mostra também no governo do PMDB, com o Michel Temer. Então você vê que é realmente uma corrupção sistêmica, e que a Polícia Federal está tendo essa competência dentro da Operação Lava Jato, com a competência do juiz Sérgio Moro, que, para nossa alegria, é daqui do Paraná, de mostrar isso, né? Então, mesmo que não se puna
exemplarmente como nós gostaríamos que fossem punidos esses bandidos que comandaram e que estão comandando o nosso país, mas pelo menos a população está tendo a oportunidade de ver quem é quem. Então acho que isso é positivo e penso que isso a médio e longo prazo trará para o nosso país um comportamento diferente do cidadão e, queira Deus, até mesmo do comportamento dos políticos que passarão a ser mais cobrados, tanto do sistema judiciário, quanto da polícia, mas também, principalmente, dos cidadãos. Então, eu entendo que é positivo nesse aspecto, né? Agora, quem não gosta da Operação Lava Jato é quem? Quem certamente está fazendo sacanagem no meio político. Quem está roubando o dinheiro público, quem está fazendo com que o dinheiro do povo seja destinado para o bolso deles, e não para se investir naquilo que deveria ser a promoção do bem comum. Não é para isso, infelizmente, que tem sido investido o dinheiro público, né? Lamentavelmente, tem sido para outros destinos, né? A praga da corrupção que mata o nosso país e a má gestão também, as duas questões juntas, tem sido aí o problema maior do nosso país. E até onde que você acha que essa alteração na Procuradoria-Geral de Justiça, saiu, já não entrou a Raquel Dodge, pode impactar na Operação Lava Jato? Olha, infelizmente, Rafael, uma das primeiras ações que foram implementadas pela nova procuradora foi justamente já mexer, aparentemente de maneira negativa, demonstrando uma ideia de mudança que parece que enfraquece a Operação Lava Jato. Mexeu em alguns órgãos do Ministério Público. Enfim, então, e até mesmo a escolha da procuradora pelo presidente da República trouxe uma certa dúvida de que se essa mudança viria para manter a seriedade, o trabalho combativo que vinha fazendo o Janot contra essa praga da corrupção no país, ou se viria, de repente, para colocar panos quentes. O que nós não precisamos neste momento é de quem coloque panos quentes. Nós precisamos de alguém que, de fato, continue mostrando e atuando a favor do povo, não a favor do sistema. Porque o sistema político, o sistema republicano do Brasil, infelizmente, está completamente comprometido. O sistema judiciário fazendo aquilo que mais agrada ao governo, o poder legislativo dizendo amém, sendo absolutamente subserviente ao presidente Temer, não permitindo sequer uma investigação de um crime característico. Não só, hoje em dia se questiona, tudo que se fala se diz o seguinte, olha, não é prova. O que é prova no Brasil hoje em dia? Ora, se uma reunião elaborada, feita, planejada e executada na calada da noite pelas portas dos fundos, por um empresário bandido, numa conversa nada republicana, conversa de bandidos, gravada, se isso não é prova de que houve ali uma prática efetiva de corrupção, então não se sabe o que é prova. Se um deputado, se alguém próximo, amigo do governo, carregando uma mala com 500 mil reais de um acordo acertado nessas negociações não é prova, não se sabe o que é prova. E o Congresso Nacional teve a infeliz atitude de não permitir sequer que o presidente fosse investigado. Então, um poder legislativo subserviente, um governo sendo comandado por alguém que é intitulado pelo Procurador da República como chefe, não de uma quadrilha, de um quadrilhão, né? E um poder judiciário muitas vezes também comprometido nas suas decisões, que nos parece não serem, né, a favor do Brasil. Vide algumas ações do próprio ministro Gilmar Mendes, que tem trazido tristeza para o povo brasileiro nas suas decisões. Então, assim, nós precisamos de alguém que mostre, de fato, que o sistema está falido e que tem que avançar para uma melhoria no Brasil, não ficar acobertando. O que nós não esperamos que a Procuradora faça é isso. Esperamos que ela não acoberte as podridões que têm acontecido no nosso país. Agora, vamos falar um pouco sobre o foro privilegiado. Você tem as ações aqui em Curitiba, andando muito rápido, e quem, por exemplo, tem o foro privilegiado, as ações lá no Supremo Tribunal Federal ou então no Superior Tribunal de Justiça, dependendo do tipo de mandato, é muito demorado. Qual que é a sua opinião sobre esse problema na demora de julgamentos, de investigações? A demora, Rafael, em muitos casos ela é proposital, ela é pretensiosa, ela acontece porque de fato há um protelamento proposital mesmo, né? Muitas vezes esse protelamento é também comprometido por outras razões, muitas vezes por interesses até mesmo econômicos, e muitas vezes de fato é porque não há como um ente, uma entidade, uma instituição que é o Supremo Tribunal Federal, dar conta de todas as ações que hoje são de competência do Supremo Tribunal Federal. Não há possibilidade do Supremo julgar todas as pessoas que hoje têm foro privilegiado. Como, infelizmente, nós temos visto muitos bandidos
dentro do meio político, então são muitas ações. E alguns deles não é uma ação. Nós temos ali o Renan Calheiros, por exemplo. O cara respondendo a 17 ações do Supremo Tribunal Federal. Então você multiplique isso por vários deputados. Fora outras pessoas que também têm foro privilegiado. No Supremo Tribunal não tem condições, porque tem que julgar ações de constitucionalidade do Brasil inteiro e ainda julgar essas questões de foro privilegiado. Então tinha que ser revisto realmente, urgentemente, essa questão do foro privilegiado nesse formato que está hoje. Hoje é para não ser julgado. Vide as situações, por exemplo, do próprio Paulo Maluf, que a gente estava falando agora há pouco, que vai ser julgado os embargos amanhã, né? Por quanto tempo ele conseguiu protelar? Para quem tem bons advogados, para quem tem dinheiro... 93. Pois é. Perdura a situação dele. Sempre a mesma frase. Tanto que ele já foi alcançada a prescrição em relação ao crime de corrupção, para você ter uma ideia. Pois é. Tanto que agora, se ele for realmente mantida a condenação, que eu acredito até que será mantida, não poderá nem ser preso, porque já extrapolou, inclusive, a sua idade. Então, assim, tem que ser revisto, parece assim, teórico, parece que está tudo errado, sabe, Rafael? Então, a gente tem que ter esperança de que alguém possa chegar e ter coragem de dizer e fazer o que precisa ser feito para o Brasil ser uma nação, onde as pessoas compreendam melhor o sentimento de patriotismo, onde o interesse do país esteja acima dos interesses dessas pessoas que estão comandando o país. Infelizmente, é lamentável o que a gente tem visto no nosso país hoje. Muito triste. Agora, você relatou a sua carreira na polícia e daí em 2011 você ajudou a colher assinaturas, aí, ajudou a formar o partido que você está, que é o PPL. E foi candidato a vereador em 2012, se elegendo em Cascavel. Por que você resolveu entrar nessa empreitada aí? Por que resolveu entrar na política? Olha, na verdade, Rafael, é assim, a gente, até o cidadão que está nos assistindo de casa, como é fácil a gente atacar os políticos. Como é fácil a gente criticar a tudo e a todos. Mas muitas vezes as pessoas não se perguntam o que é efetivamente que eu estou fazendo para ajudar, colocando a mão na massa para mudar isso. E eu, depois que entrei na Polícia Federal, que já tinha e tenho, graças a Deus, né, condições de sustentar a minha família com dignidade, porque o salário da Polícia Federal é um salário razoável, eu pensei, escuta, mas será que eu posso fazer mais? Porque é muito fácil criticar. Então eu falei, olha, eu vou pelo menos tentar fazer alguma coisa para ajudar de maneira concreta. E aí pensei em me envolver na política, é algo que eu tenho grande prazer de fazer. Me envolvi pela primeira vez num partido político em 2011, ajudei a coletar assinatura, o partido não existia ainda. E em 2012 fui candidato a vereador com o seguinte raciocínio. Ora, se eu me eleger bem, se eu não me eleger, bem também, continuo sendo policial federal para todos os efeitos. E aí entrei com uma proposta, assim, qual que era o meu discurso? Porque como eu era policial federal, e lá em Cascavel eu fiz uma proposta seguinte, Rafael. Se eu me elegesse, porque como policial federal eu tenho o direito de receber, como vereador no caso, de receber o salário de vereador, de receber o salário da Polícia Federal ou receber os dois. E eu, quando coloquei meu nome à disposição, falei, olha, se eu for eleito vereador, eu não vou receber o salário de vereador. Eu vou receber tão somente o salário de policial federal, que já me permite viver com dignidade, como disse. E as pessoas perguntavam, então, Pacheco, mas se você vai entrar para a política, você já é policial federal, tem uma relativa, tem estabilidade e tem uma relativa tranquilidade. Para que você vai entrar na política? Se você nem vai ganhar nada com isso. As pessoas têm aquele conceito seguinte, você só pode fazer alguma coisa para ajudar alguém se for para ter um benefício. As pessoas não têm mais o sentimento, olha, o simples fato de você ajudar alguém ou fazer alguma coisa pelo teu país tem um valor que muitas vezes não é pago por dinheiro. E aí coloquei meu nome à disposição e não por causa dessa proposta de abrir mão do salário, porque muitas pessoas falavam o seguinte, falavam, não, mas isso aí é mais um demagogo, é mais um hipócrita que está colocando essa proposta para se eleger e depois de eleito vai receber o salário dele igual. E aí, aquele voto que eu não tive naquele momento acabou se revertendo depois para deputado, que as pessoas viram que de fato eu era um homem de palavra e cumpri minha palavra. Mesmo se elegendo vereador, e o salário de vereador lá, até que está interessante, era R$ 9.600 à época. Então, quando eu me elegi presidente da Câmara, no primeiro dia que eu cheguei na Câmara, eu me elegi presidente da Câmara de Cascavel. Nunca tinha me envolvido, eu elegi vereador em 2012, em 2013 me elegi presidente da Câmara. O salário de presidente da Câmara é 50% a mais. Então passava a ser R$ 13.500. E mesmo assim, palavra de homem tem que ser uma só. Cumpri minha palavra, nunca recebi um centavo de salário da Câmara Municipal de Cascavel. E por isso, já em 2014, fizemos uma revolução realmente no formato de pensar administrativamente a Câmara de Cascavel. E mesmo fazendo uma série de investimentos, no final dos 2 anos de mandato meu da Câmara, eu devolvi para o município de Cascavel próximo de R$ 4 milhões. Fizemos uma série de mudanças e nunca tinha acontecido isso na história de Cascavel. Então isso tudo, né, essa seriedade na nossa maneira de conduzir a política, me fez com que apenas 1 ano e meio depois eu me elegesse deputado estadual do Paraná.
Então, toda uma trajetória muito rápida. 2012, vereador, 2013, presidente da Câmara e 2014, deputado estadual do Paraná. E agora, no ano passado, disputei inclusive a eleição para a Prefeitura de Cascavel, não me elegi, mas fizemos lá 56.260 votos. Quanto que em 2012 eu fui candidato a vereador e fiz 1.412 votos. Então, só para posicionar o nosso amigo telespectador, quantos eleitores são lá em Cascavel? Cascavel, eleitores tem em torno de votos úteis mesmo, 150 mil, 160 mil eleitores, né? Então fiz 56 mil votos dessa quantidade. E a minha proposta, para encaminhar esse assunto, era assim quando eu entrei, olha, por que você vai entrar na política? Eu não respondi antes, né? Porque não, eu quero entrar por duas razões. Primeiro que eu quero desconstruir essa ideia de que quem entra na política, se não é bandido, vira bandido. Ora, quem tem caráter é um só. Quem traz de casa a educação, quem traz de casa o sentimento, saber o que é, que no teu bolso deve entrar suor do teu trabalho e não suor dos outros, e não sangue das pessoas que morrem quando uma pessoa pratica atos de corrupção, aquela consequência daquele ato chega lá no posto de saúde, onde as pessoas morrem por causa daquele dinheiro da corrupção. Quem tem essa consciência não vira bandido quando entra na política. Então, entrei na eleição e falei, olha, eu quero ser candidato para provar que é possível sim fazer política com honestidade e eu quero inspirar outras pessoas de bem a também se envolverem na política. A não ficarem só criticando, a não ficarem só falando o que está errado, sem fazerem nada para mudar. Porque na minha visão, Rafael, nós só vamos mudar o Brasil o dia que mudarmos as pessoas que comandam o país. O dia que tirarmos as pessoas que estão lá só para fazer política em benefício próprio e colocarmos pessoas que tenham de fato a leitura, olha, eu estou na política não para me beneficiar, mas para beneficiar a população, para fazer a política voltada para o bem comum. Aí nós vamos mudar o Brasil. Então, e de lá para cá, graças a Deus, temos realmente conseguido. Acho que as duas propostas nossas nós temos conseguido. Tem inspirado muitas pessoas que não acreditavam mais na política a voltarem a se envolver, a voltarem a ser candidatos, a acreditarem novamente que é possível sim fazer política com decência nesse país. Você tem feito um trabalho de fiscalização e até certo ponto de oposição ao atual governo. Isso daí ficou demonstrado em relação à questão da liberação do chopp e a cerveja nos estádios, que você fez um discurso totalmente contrário, fundamentado nesse sentido. Gostaria que você falasse sobre essa polêmica, essa legislação que foi aprovada na Assembleia e foi sancionada hoje pelo governador Beto Richa. Por quais razões você acha que não é o caso de se liberar a venda de chopp e cerveja nos estádios? Olha, na verdade, o não apoio ao governador Beto Richa é bem de antes, não é? Sim. Necessariamente por causa de bom, podemos Mas falar, eu estou só exemplificando isso. Podemos até falar um pouco sobre as razões pelas quais eu não tenho condições de dar sustentação a esse governo. Podemos falar sobre isso em breve. Mas agora, sobre essa questão específica das bebidas alcoólicas, na minha visão, assim, Rafael, quando tramitou o projeto, eu já me posicionei absolutamente contrário, de maneira muito consciente. Eu voto com a minha consciência. Eu não voto pelo meu interesse. O primeiro ponto é esse. Então, eu votei, primeiramente, porque eu entendo que esse projeto é absolutamente inconstitucional. Ele contraria totalmente o Estatuto do Torcedor, que continua em vigor e em todos os demais estados onde se tramitaram leis iguais a essa, todas estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade do projeto. Um município que legislou sobre essa causa, que já foi julgado, que é um município de Rio Grande do Sul, que já foi julgado no Supremo Tribunal Federal, foi pela inconstitucionalidade da lei. Então, essas leis também serão consideradas inconstitucionais. Mas, além disso, eu entendo que é um absoluto retrocesso para a segurança pública a aprovação dessa lei. É um contrassenso você autorizar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas num ambiente que as pessoas comparam assim, mas por que autoriza num baile? Num baile todo mundo é amigo. Dentro de um estádio de futebol, em geral são duas torcidas, muitas vezes de uma rivalidade que parte para agressão, que parte para violência. Isso com as pessoas sem estarem comprometidas com o uso da bebida alcoólica. Quando chega no final do jogo, às vezes, mesmo as pessoas sem beberem, já brigam, já se ofendem, já se agridem. Imagine você colocando, e ali não é uma pessoa, são milhares e milhares de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, e aí o detalhe, mas não bebe lá dentro, mas bebe antes. Espera lá, mas se a pessoa bebe antes, ela terá 1h30 ou 2 horas dentro do estádio, até próximo do fim do jogo, onde ela já terá tido condições de restabelecer a sua lucidez. E depois, além do risco de brigas dentro do estádio, depois que ela sai, é uma ingenuidade de acreditar o seguinte, essas pessoas que estão lá dentro bebendo, elas vão para casa como? Elas vão de táxi? Elas vão de ônibus? Não, elas vão com os seus veículos.
E aí o cidadão, inocentemente, que está transitando pela cidade de Curitiba ou de qualquer outra cidade, sem saber o que está acontecendo, sai uma pessoa embriagada lá de dentro do estádio de futebol, conduzindo o seu veículo, colocando em risco a vida dele e a de outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo fora, porque todo mundo vai dirigir depois, todo mundo que bebe vai dirigir embriagado. Então, assim, é lamentável que o governador tenha sancionado. Eu entendo que esse projeto atende única e exclusivamente os interesses das indústrias de bebidas, de cervejarias do Brasil, não é para atender os interesses da população. Não vejo aspectos positivos. Qual o aspecto positivo para a sociedade paranaense desse projeto? Para a sociedade, não estou falando para quem quer ir lá e beber uma cerveja lá no estádio de futebol. Esses estão satisfeitos. Mas para a sociedade, é um projeto de lei que com certeza não traz interesse positivo para a sociedade. Sem contar que bebida, cá entre nós, é o jargão popular, né? Bebida, Rafael, em nenhum aspecto combina com o esporte. Então já é um motivo também que a gente não tem como conciliar essas duas questões. Né? Vamos falar então um pouco sobre o governador Beto Richa. Você mencionou aqui que a sua discordância da forma de governo dele em relação a vários atos que ele vem praticando também, sobre as investigações, aí já vem de tempo passado. Queria que você falasse um pouco sobre essa atual administração, que é bom lembrar, quando se reelegeu na campanha em 2014, falou ao eleitorado que o Estado estava com as contas em dia, tal, que não precisaria fazer nada, não precisaria mexer no cofre. E daí teve a eleição e logo já no início do mandato dele, do segundo mandato dele, ele já teve aqueles incidentes com os professores, digamos assim, a mexida na questão da Previdência. Você foi contra? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Olha, Rafael, muitas pessoas me têm como um deputado de oposição. Eu nunca fui um deputado de oposição. Tanto é que, para o cidadão que está nos acompanhando em casa, talvez ele não saiba, quem integra a bancada do governo tem alguns benefícios a mais dentro da Assembleia. Assim também como quem integra a bancada de oposição. Tem alguns assessores a mais, tem alguma verba de combustível a mais, enfim. Eu não integro nem a base do governo, nem a bancada de oposição, mesmo sabendo que teria benefícios a mais. Por quê? Porque eu entrei na política para ter independência. Independência total em relação aos meus atos. Entrei na política para representar e defender os interesses do povo. Não entrei para defender os interesses do governo e nem para ser contra o governo também, quando eventualmente ele tiver uma proposta que for boa, que atenda aos interesses da população. Só o episódio, Rafael, do dia 29 de abril, já seria motivo de sobra para eu me posicionar contrário a esse governo durante os 4 anos. Um governo que tenha coragem de agredir de todas as maneiras possíveis um professor, como foi naquele dia, psicologicamente, fisicamente, moralmente e financeiramente. Os professores foram atacados, foram agredidos naquele dia, no dia 29. E eu como professor que sou também, como servidor público, não poderia jamais conceber uma ideia daquela. E não foi para legislar em torno de um tema legítimo. Não, foi para saquear o dinheiro que era dos professores. Aquele dinheiro não era do governo. Era dinheiro que os professores tiraram do seu bolso, pagando religiosamente para terem a sua aposentadoria. E esse dinheiro que está tendo agora, para o governo fazer propaganda e fazer investimentos, às vezes em alguns municípios, não é dinheiro de boa gestão. É dinheiro que sai do sangue daqueles professores, que era dinheiro deles, são 6 bilhões de reais que está sendo saqueado pelo governo, para fazer esses investimentos que as pessoas não têm conhecimento, não têm noção disso, mas não é dinheiro de boa gestão, é dinheiro desse que era dos professores. Só aquilo já seria suficiente para não dar sustentação para esse governo, mas muito mais do que isso. É um governo de propaganda, Rafael. Governo de propaganda enganosa. Um governo que tenha coragem, como saiu agora na Gazeta do Povo recentemente, de gastar 117 milhões de reais, não é 117 mil, 117 milhões de reais em propaganda, em publicidade. Você imagina um cidadão que está em casa pagando uma das faturas mais altas de água autorizadas pelo governo recentemente, o aumento da Sanepar, que é um absurdo que foi aprovado recentemente, não poderia ter sido aprovado, pagando o pedágio mais caro do mundo, que não é necessariamente culpa do governo, mas é um governo que também fez muito pouco para atuar contra as concessionárias. Um cidadão que está em casa pagando impostos, pagando um dos IPVAs mais caros que foi autorizado já no seu governo, 40% a mais, e ver o governo gastando 117 milhões em publicidade para fazer propaganda, compra um lote de viaturas
compra um lote de viaturas e entrega uma viatura em cada município do Paraná, como se isso fosse a solução para a segurança pública. E mesmo a viatura que compra, ainda compra ela como sendo viatura humanizada. Humanizada para quem? Humanizada para o bandido. Eu não sei se você sabe, as viaturas que foram compradas, elas dão mais conforto para o bandido, a parte traseira ali, que chega a impedir o policial que está dirigindo, ele não consegue reclinar o banco. Se for um policial maior, ele não consegue reclinar o banco porque não tem espaço, porque foi feito um espaço generoso para o bandido. Então aí se faz uma propaganda como se isso fosse a solução para a segurança pública. Então é um governo que só faz propaganda, eu digo da minha região oeste do Paraná, onde eu conheço muito bem, que é uma região de centenas de milhares de eleitores na nossa região. Em 8 anos de governo, o governo arrecada por ano, mais ou menos, em torno de 50, esse ano chegará próximo de 60 bilhões de reais. Então, se você multiplicar isso aí em 7 anos, que está fazendo esse ano desse governo, 7 anos, você teria um total mais ou menos de 350 a 400 bilhões de reais arrecadados nesse governo. Na minha região, não foi feita uma obra. E desafio o cidadão que é lá da região oeste que está nos assistindo a me apresentar uma obra de envergadura que mereça falar, olha, o governo fez essa obra. Já vamos falar então sobre a duplicação do oeste do Paraná, a gente estava conversando antes sim. Que você falou que ele foi uma vez lá, prometeu, depois falou que não ia ter, daí esses dias ele voltou e falou que vai ter. Na verdade ele não foi daí isso é 3 km, 10 km, esclarece melhor isso para o... Na verdade ele não foi uma vez, ele foi umas 5 vezes lá. E toda vez que ele vai, ele fala que iria ser duplicada. É um trecho da BR-277, que é do Trevo Catarazzo até o Trevo São João. Foi uma vez, anunciou que sairia no ano seguinte, foi outra vez, não saiu, aí a população, a imprensa cobra, aí eles querem sair, enfim. Já acho que é a 5ª vez que ele vai. Agora, recentemente, quando a concessionária começou a fazer a duplicação, se identificou que não. A duplicação não seria nesse trecho que ele anunciou sempre. Seria apenas 3 km e pouco, que era do degrau, de um acerto que foi feito com a concessionária, onde as concessionárias tinham recebido a mais do povo, e aí teria que fazer então essa obra. Mais de 3 km e não de 10, mais ou menos, que é o trecho que dá do Trevo Catarazzo. Aí, mais uma vez, ele queria daí autorizar o aumento de degrau tarifário para fazer, ou seja, aumentar o pedágio para fazer essa duplicação até lá. E agora, recentemente foi de novo, a população mais uma vez cobrou, aí ele disse, pela 5ª vez, que vai fazer a duplicação até o Trevo São João. Então, claro, a gente fica na torcida. Tomara que dessa vez seja verdade. Como falta 1 ano e pouco para o término do seu mandato, aí a gente faz igual São Tomé, né? A gente só acredita vendo. Espero que não seja mais uma vez simplesmente uma promessa que não se cumprirá. E é bom falar que o próximo governador vai ter responsabilidade quanto ao contrato do pedágio, que vence em 2021. Então esse próximo governador é o que vai decidir se renova ou não aí, apesar de ter uma questão de foi feita uma emenda constitucional dizendo que a Constituição do Estado dizendo que para renovar esse contrato é necessário a aprovação da Assembleia, né? Poderia falar um pouco melhor sobre isso? Eu entendo, Rafael, que a questão do pedágio hoje no Paraná, eu acho que é uma das questões mais graves, mais agressivas para a economia do nosso país, do nosso Estado, melhor dizendo, desculpe. Uma das ações mais agressivas para a economia do nosso Estado, que agride muito o bolso do cidadão paranaense, e prejudica sobremaneira a questão do nosso setor produtivo, especialmente das regiões mais distantes do nosso estado, que é o caso da região oeste, lá do Paraná. Quem produz lá em Foz do Iguaçu para chegar até o porto de Paranaguá está em absoluto desequilíbrio, porque paga um pedágio que é, infelizmente, o pedágio mais caro do mundo, e além disso, de uma região muito distante, não só da região oeste, de outras regiões também. Para chegar até o porto de Paranaguá, imagine o custo do produto que foi produzido lá, né, de qualquer produto que tenha sido produzido na região oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu, em Cascavel. E aí, então, essa tem sido, desde quando eu cheguei na Assembleia, uma das bandeiras que a gente tem enfrentado com mais força. Por quê? Havia e há ainda uma especulação nos bastidores da política com uma intenção muito clara e forte de tentativa de prorrogar esses atuais contratos de pedágio, que ainda só vão vencer em 2021. Que eu acho que não existe nada que tenha sido mais lesivo para a nossa economia, como eu disse, e os caras já estão tentando prorrogar esse pedágio que vai vencer em 2021. Você imagina os interesses que estão por trás disso. E nós temos aí, sim, criamos a Frente Parlamentar contra a prorrogação dos atuais contratos de pedágio, da qual eu faço parte, e essa lei que você mencionou, inclusive, é uma lei da qual eu também sou autor, de que, já que nós não temos o poder
de impedir por completo que está nas mãos do governo, que pelo menos, se for para haver essa prorrogação, que passe pela Assembleia Legislativa, onde nós teremos condições de fazer um debate. Mas acredito, Rafael, que essa luta nossa está sendo eficiente e nós conseguiremos evitar que aconteça essa vergonha dessa prorrogação e deve haver um novo processo licitatório em 2021, aí sim, com preços justos e com os investimentos devidos de duplicação que nunca aconteceram no nosso estado. Além disso, aprovamos também, Rafael, um projeto que é também de minha autoria, que é o pedagiômetro, que hoje você não sabe efetivamente quantos carros transitam pelo Paraná e qual é o valor efetivo de arrecadação das concessionárias. E os municípios são prejudicados por quê? O ISS, que é para ser destinado para os municípios, é destinado de acordo com o que a concessionária fala que arrecadou. Então o pedagiômetro vai permitir que isso acabe e agora Seria emissão de nota fiscal, no caso. Não, aí é um outro projeto. O pedagiômetro é só para ter em tempo real quantos carros transitaram. Sim. E qual que é, naturalmente, a consequência, o valor arrecadado. A emissão da nota fiscal é um projeto que eu apresentei na semana passada, que é de minha autoria, que é prevendo que a partir do dia 1º de janeiro as concessionárias sejam obrigadas a emitir, aí sim, uma nota fiscal. Porque todo empresário que está nos assistindo, Rafa, qualquer produto que ele comercializa, ele é obrigado a emitir uma nota fiscal. Sim. Por que com as concessionárias de pedágio é diferente, né? Então, a Receita Federal emitiu agora uma portaria que já obriga isso a partir do dia 1º de janeiro, mas como é uma portaria, uma instrução normativa, não me falha a memória, isso pode ser revogado a qualquer momento. Então, propus um projeto de lei que, sendo aprovado aqui no Paraná, um projeto de lei, uma lei, é muito mais difícil de ser revogado do que... É uma forma de fiscalização. Uma forma de efetivar... Inclusive dos municípios que pretendem arrecadar ISS. Com certeza. Então estamos aí nesses enfrentamentos, não podemos, já que o pedágio não acaba, né? Como disse o Requião, ou acaba, ou como é que é? Ou abaixo ou acaba, né? Nem abaixou nem acabou. Então já que nós não podemos acabar com o pedágio, temos que pelo menos, né, ajudar a nossa sociedade a ter um pouco mais de transparência nessas ações aí. Legal, temos algumas participações, Luvera, Sandra Mara, César Silvério, Flávia Stechen, Ari Frank, Marlene Simanski, Ivo Genaro, Jefferson Teixeira, Joel Bonfim, Marlene Simanski falando de novo aqui. O Jefferson Teixeira está falando aqui pela 5ª vez. O governador Beto Richa prometeu e até agora nada. Questão da duplicação lá. Mas só registrando aqui as participações aí dos amigos telespectadores. Vamos para as notícias da semana com o Isis Bardes Lourenço. Boa noite. Vamos falar começando com São José dos Pinhais. O Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro. Em homenagem à data, a Prefeitura de São José dos Pinhais, através das Secretarias de Meio Ambiente e Educação, realizou durante a manhã um ato simbólico às margens do trecho 01 do Rio de Ressaca. 21 mudas de árvores nativas foram plantadas pelos alunos de Escola Municipal Santa Rita. O objetivo do evento foi de conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação ambiental. Vamos falar agora sobre a região metropolitana de Curitiba. Os novos membros dos Conselhos Consultivo e Deliberativo da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, tomaram posse na segunda-feira passada, dia 18, no Palácio de Iguaçu, em Curitiba. Os órgãos são responsáveis por sugerir melhorias e implantar novas políticas públicas voltadas aos interesses dos cerca de 3 milhões de habitantes na Grande Curitiba, formada por 29 municípios. O Conselho Consultivo é formado por um representante de cada um dos municípios e compõe a região metropolitana de Curitiba e visa discutir planos regionais e questões de interesse metropolitano. Vamos falar sobre Campina Grande do Sul. O juízo do Foro Regional de Campina Grande do Sul acolheu a denúncia por peculato contra um funcionário do cartório de registro civil de títulos e documentos e um cúmplice. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Paraná por meio da 3ª Promotoria de Justiça da comarca. Segundo as investigações, o funcionário, com a ajuda do cúmplice, teria desviado e depositado na sua conta um cheque de R$16 mil para se apropriarem no valor. O cheque era vinculado à indenização paga pelo Estado do Paraná a uma empresa cerealista como fruto de ação de desapropriação direta por utilidade pública. Vamos falar agora sobre Colombo. O município de Colombo realizará a 3ª Mostra de Turismo Descubra Colombo, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. No sábado, a partir das 11 horas, haverá a abertura oficial do evento e logo após os visitantes poderão conhecer o trade turístico e a apresentação da 2ª Mostra de Artes.
Podem se inscrever gratuitamente para participar artistas de pintura, teatro, música, dança, artes plásticas, cinema, escultura, literatura e fotografia. Entre as opções gastronômicas disponíveis na terceira edição estão leitão desfiado com verdes, frango ao molho com polenta e salada, fraldinha com farofa e salada, risoto com frango frito, bolos e tortas e vinhos. Os pratos serão servidos em porção individual e, assim como a bebida, terão valores acessíveis de R$ 15 por unidade. Serão 8 empreendimentos turísticos participantes da terceira mostra de turismo, que divulgarão seus produtos e serviços. Vale ressaltar que são empreendimentos que compõem o circuito italiano de turismo rural e o quadro dos empreendimentos do turismo de Colombo. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos falar sobre as notícias do nosso blog Verdade e Expressão. Começando com Beto Richa sanciona a lei que libera o consumo de chopp e cerveja em estádios. Nesta segunda-feira, dia 25, o governador Beto Richa sancionou a lei que permite a venda e consumo de cerveja e chopp em estádios ou arenas esportivas do estado do Paraná. As únicas bebidas alcoólicas que poderão ser vendidas e consumidas nos recintos esportivos serão a cerveja e o chopp, sendo proibida a venda e o consumo de outras espécies de bebidas alcoólicas destiladas ou fermentadas. Por um acordo entre a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e os clubes desportivos, a venda de bebidas alcoólicas em eventos esportivos estava proibida no Paraná desde 2008. A liberação foi sancionada no início desta tarde e passa a valer efetivamente a partir da publicação em Diário Oficial. Agora vamos falar que o governo anuncia que o horário de verão será mantido. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, informou nesta segunda-feira que o horário de verão será mantido em 2017. Depois de um estudo apontou queda na efetividade do programa, o fim do horário de verão chegou a ser avaliado pelo governo, já que o perfil do consumo de eletricidade não estava mais diretamente ligado ao horário e sim à temperatura, os picos de consumo nas horas mais quentes do dia. Porém, em reunião no Palácio do Jaburu, neste domingo, dia 24, a equipe presidencial considerou que o horário de verão já se tornou um hábito dos brasileiros e que sua mudança pode criar um desgaste desnecessário ao presidente. Deste modo, o horário de verão terá início à meia-noite de 15 de outubro e fim à meia-noite de 19 de fevereiro de 2018. Agora, o novo contrato emergencial da Prefeitura de Curitiba com o ICI sai no valor de 38 milhões. Foi firmado pela Prefeitura de Curitiba o segundo contrato emergencial com o ICI, o Instituto de Cidades Inteligentes, na gestão do prefeito Rafael Greca, do PMN. O contrato prevê que este período da Prefeitura pague até 38 milhões de reais pelo serviço de tecnologia da informação prestados pelo Instituto. Segundo a Prefeitura, foi necessário firmar um novo contrato em caráter emergencial, pois os procedimentos para a contratação de organizações sociais foram revistos pela atual gestão, o que acabou atrasando a pactuação e um contato de gestão. O que motivou esta mudança foi uma decisão de 2015 do Supremo Tribunal Federal em uma ação que questionava a constitucionalidade das organizações sociais. O STF decidiu que o poder público pode terceirizar serviços nesse modelo, mas deve obedecer a alguns critérios. O novo documento foi formalizado no dia 16 de setembro e é válido por 180 dias. Vamos voltar a Curitiba. O ex-prefeito de Curitiba é condenado pelo TJ do Paraná. O ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, e a então primeira-dama Marina, foram condenados por ato de improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Taniguchi e sua esposa responderam pela compra e distribuição de material destinado à propaganda política pago com recursos públicos. A condenação suspende os direitos políticos do ex-prefeito por 8 anos e o proíbe de contratar com o poder público por 10 anos. Já sua esposa fica sem direitos políticos por 5 anos e sem poder contratar com o poder público pelo mesmo período. Os dois ainda devem ressarcir os cofres públicos em R$ 38.293 cada um. Por último, uma notícia nacional. Por falta de quórum,
Câmara adia novamente a leitura da segunda denúncia contra Temer. Nesta segunda-feira, a Câmara dos Deputados adiou pela segunda vez a leitura da nova denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República por falta de quórum. A denúncia foi entregue pelo Supremo Tribunal Federal à Câmara nesta quinta-feira, dia 21. Na sexta-feira, dia 22, a leitura já havia sido adiada depois que a sessão do plenário foi cancelada, também pelo número de deputados ser insuficiente. A denúncia só será encaminhada para a Comissão de Constituição da Justiça, CCJ, após a votação da Câmara e a notificação do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Essas foram as notícias do nosso blog, que é o www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Obrigado, Pedro Lima, nosso amigo e colaborador jornalista. Abraço para o Rafael Fernando Oliveira, Henrique Almeida Ferreira, também, de Cornélio Procópio, Gerson José de Lima, Cal Gebeck, Pascoal Muzelli Neto, e também queria destacar aqui o Tiago e o Oswaldo, que acompanham a assessoria do deputado Márcio Pacheco, e também a presença especial aqui da Beth Frank, nossa amiga aqui, deputado de Campo Magro, né? De Campo Magro, que provavelmente vai ser candidata na próxima eleição. Vamos ver se ela vai ser candidata no meu partido, viu? Tentando não sei se é prefeito ou a vereadora, só vai ser. Está decidindo ainda. Tem condições de ser prefeita, né? Vamos lá. Tem potencial. Sem dúvida. Chegou uma pergunta aqui, deputado, sobre o combustível. Qual a sua opinião sobre o aumento do combustível? Qual a minha opinião, você imagina, né? Difícil. Opinião difícil, né? O governo Michel Temer tem a coragem de tirar 10 centavos do salário mínimo do trabalhador, mas tem a coragem de, ao mesmo tempo, aumentar em muitos centavos o litro de combustível do povo, né, que já está estrangulado. Isso prejudica não só o bolso do cidadão que está em casa assistindo, prejudica inclusive na geração de emprego. E quanto mais você aumenta o custo da produção, quanto mais você aumenta o combustível, isso traz mais prejuízo, mais problemas para o empresário. Mais gasto, mais custo, mais geração de desemprego. Num momento em que nós temos aí próximo de 14 milhões de pessoas desempregadas. Até publiquei na minha rede social de atrás. Olha, mas 14 milhões, recebi algumas críticas, né? Ah, mas você está falando do tema, isso aí é herança do governo do PT. Ora, muito bem. É herança, na verdade acho que era um pouco até menor, né? Acho que era, não sei se era 11 ou era 13 milhões, aumentou para 14. Ele aumentou para ser a salvação, um novo Brasil, começa agora, né? Um novo Brasil que eu acho que só foi bom para ele até agora, porque a geração de empregos continua totalmente retraída, a economia continua em recessão, dando mostras não por conta de ações governamentais, mas por conta da própria economia do país, que é muito forte. E aí você tem, então, esses absurdos, né? Ao invés do governo manter ações para a geração de emprego, ele pensa em aumentar o combustível, só que ao mesmo tempo, para gerar alguma receita, que geraria, parece, em torno de 11 ou 12 bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, ele faz a liberação de vários bilhões de reais, quando foi para comprar o voto dos deputados federais com liberação de emendas parlamentares. Não me recordo agora, mas foram muitas, né? E agora também, sob pressão dos ruralistas, está disposto a abrir mão de próximo de 17 bilhões de reais em dívidas dos ruralistas. Não é? Em dívidas, né, que nunca pagaram e agora querem também liberar. Então, uma série de ações, assim, Rafael, que são totalmente incoerentes, né? É também um governo que governa contra os interesses do povo, só a favor dele próprio. Agora, como um governo desse, com 3, acho que essa é a última pesquisa, menos de 4% de aprovação, ter a maioria da Câmara dos Deputados? É uma contradição, né? Porque os deputados, em tese, seriam os que representam os interesses das mais diversas classes. Se fosse refletir o que está na pesquisa, ninguém ficaria com ele, né? Você falou bem, só em tese. Representam, infelizmente, os interesses deles. Deputados assim que têm tido muitos, né? Uma grande maioria, um comportamento que beira a promiscuidade política. É o toma lá, dá cá, no sentido mais como é que eu posso dizer? No sentido mais pervertido que se possa imaginar. No sentido mais imoral. Né? Porque não é um toma lá, dá cá, visando o interesse do bem comum.
Como que um governo com 3%, 4% de aprovação popular consegue se manter comandando o país, sequer sem ser investigado, com uma denúncia gravíssima que já foi aquela outra que já foi arquivada até o término do seu mandato, e agora com uma outra, mais grave ainda, e que, pelo que tudo indica, infelizmente, caminha a passos largos para, mais uma vez, as negociações voltarem à tona, inclusive muitos deles tendo que votar agora, não para ganhar mais, simplesmente para receber os benefícios que foram prometidos na votação anterior. Então, assim, é lamentável, é realmente o conchavo, né? O que comanda essas relações não é o republicanismo, não é uma relação republicana. É uma relação realmente de conchavo, no pior sentido da palavra. Como eu disse, beira uma promiscuidade política que dá sustentação a um governo que não tem condições, não tem legitimidade, não tem envergadura moral, não tem condições, né? Não recuperou a economia, não recuperou a taxa de desemprego, implementou e está tentando implementar uma série de medidas que vão totalmente de encontro aos interesses do povo, inclusive uma absurda reforma de previdência que se pretende implementar, que é para impedir que o cidadão que trabalha, que gera renda e que movimenta o Brasil, é para impedir que ele venha se aposentar. É para nunca mais a pessoa conseguir se aposentar. Então, assim, já enfrentamos e vamos continuar no enfrentamento muito firme. É a pior reforma que se pode pensar para o Brasil, embasada na mentira. Se construindo sempre a ideia de que a Previdência é deficitária. A Previdência sempre foi superavitária, mas os números são manipulados, por isso ele tira 30% ali desse valor da Previdência para gastar como quiser, para pagar juros da dívida, que chega próximo de 50% do nosso PIB, né? Tira 30% por meio da desvinculação da receita, né? Então, assim, é mentira em cima de mentira para manter um governo realmente falido, que só atende aos interesses dele, de grupos econômicos que dão sustentação para esse governo, infelizmente. Agora nós temos, vamos já voltar no federal, mas vamos terminar aqui essa situação que tem vivido aí o atual governo Beto Richa sendo malhado aí, cheio de investigações aí. Tem agora essa prisão aí de uma pessoa próxima dele, que foi o Maurício Fanini, que foi a terceira fase da Operação Quadro Negro. Como que você avalia? O Beto Richa já está respondendo vários inquéritos aí, e a gente não vê nenhuma atitude da Assembleia Legislativa num todo. Nenhuma CPI, nenhum tipo de investigação da Assembleia Legislativa. Qual que é o seu posicionamento? É uma Assembleia acovardada. É uma Assembleia que, infelizmente, tem sido também, na sua maioria, subserviente ao governador. Absolutamente subserviente. Aprova o que o governo manda aprovar e não aprova o que o governo manda não aprovar. Então, como eu disse a você, Rafael, só aquele episódio lamentável do dia 29 de abril já seria suficiente para esse governo não merecer a sustentação do meu apoio, né? Mas, além disso, uma série de outras ações, como nós já comentamos anteriormente, com propagandas e mais propagandas enganosas, e, além disso, envolvido em praticamente todos os escândalos de corrupção, não só do Paraná, mas inclusive do Brasil. Quando acontece uma delação da JBS, aparece lá o nome do governador Beto Richa. Quando aparece uma delação da Odebrecht, aparece lá o nome do governador Beto Richa. Quando aparece a operação Quadro Negro, né, mergulhado totalmente nesse escândalo também, que é lamentável, que tira dinheiro das escolas, que desvia dinheiro das escolas, né, daquilo que é o que mais o Brasil precisa nesse momento, né, de uma educação de qualidade para formar cidadãos conscientes, que infelizmente não tem sido essa a reflexão que tem sido feita pelos nossos governos. E, além disso, ainda aquela operação da Receita, que também está totalmente, né, silente, e a Assembleia sem fazer aquilo que é uma das suas funções precípuas, que é de fiscalizar. O deputado ele não tem só a obrigação de fazer leis, mas tem a obrigação de fiscalizar. E aí, quando você fala de uma CPI, fala, não, mas isso aqui é só para fazer jogo político. Olha, como fazer jogo político? A Assembleia Legislativa certamente há de ter e tem deputados sérios que estão de fato comprometidos com o povo e que mereceriam receber uma informação da Assembleia Legislativa do que precisa de fato ser investigado. Então, eu fui um dos primeiros deputados a assinar lá atrás a CPI da Receita e fui um dos primeiros deputados a assinar lá em 2015. Porque dizem agora, falam, mas agora não adianta assinar que é só para fazer promoção política, porque o ano que vem é ano eleitoral, então esse ano é ano pré-eleitoral. Ora, essa CPI já está proposta desde 2015.
e eu já assinei lá em 2015. Então, assim, o que é certo até para quem pensa que é errado. Então, assim, isso aí é errado, a Assembleia tinha que ter feito seu papel, até para dar uma resposta à sociedade, e infelizmente tem sido, sim, na minha visão, tem se acovardado diante de uma situação que obrigatoriamente mereceria uma postura da Assembleia mais enérgica. Bem, nós temos aí eleições aí o ano que vem, praticamente há um ano aí do pleito eleitoral. Como que o seu partido, o Partido Pátria Livre, caminha aí para 2018? Olha, o meu partido, nosso partido, Rafael, é um partido pequeno, um partido que tem a mim como deputado estadual, sou um dos únicos, somos 3 deputados estaduais no Brasil inteiro, então um partido de pouca envergadura em termos de força política, mas um partido que tem tido absoluta autonomia para dizer o que de fato o povo está vendo, o que o povo está vivendo. Nosso partido foi um dos primeiros a se afastar do governo do PT, do governo Dilma, lá em 2011, quando via que era um governo que não trabalhava para o povo, mas trabalhava também para outros interesses. É um governo que vê as dificuldades do governo Michel Temer e faz os devidos apontamentos. É um partido que vê as dificuldades, os problemas do governo do Estado e faz os apontamentos. É um governo que fala a língua do povo. Então, um partido que, embora pequeno, mas tem muita legitimidade, tem muita propriedade para realmente representar os interesses da sociedade. Então, no ano que vem, nós vamos simplesmente continuar com a mesma linha nossa. Estamos buscando cada vez mais pessoas decentes, pessoas sérias para ingressarem na política, para promover o bem comum. Não para pensarem que na política é um lugar para se dar bem. Não, a política é para promover o bem comum. Quem quer se dar bem, vai fazer outra coisa da vida, não política. Quem tiver esse tipo de pensamento será bem-vindo ao nosso partido, muito bem-vindo. Mas não temos como uma sangria desatada para buscar mais e mais pessoas para se filiarem só para crescer o partido. Queremos crescer em número, mas em qualidade, em reputação, em honradez. Então, no ano que vem, vamos avaliar os projetos que se apresentarão enquanto candidaturas a governo e também a presidência da República, se não tivermos candidaturas próprias, tanto a presidente quanto para governo do Estado, e vamos certamente dar apoio a quem mereça o nosso apoio, que tenha uma linha, né, de reflexão, de postura alinhada com a nossa maneira de pensar a política. A sua ideia é continuar na Assembleia, tentar continuar na Assembleia, ou tem alguma outra aspiração? Olha, Rafael, eu sempre digo o seguinte, sabe? O futuro a Deus pertence, né? Então, eu me preocupo muito com o hoje. O que vai ser amanhã, por exemplo, eu nunca pensava que eu fosse ser eleito vereador em 2012, eleito presidente da Câmara em 2013, eleito deputado em 2014. E tudo foi acontecendo de uma maneira tão rápida, e quase fui prefeito de Cascavel, com apenas 3, 4 anos de vida política. Então, daqui a um ano ainda há muita coisa, muita água para rolar embaixo da ponte. Hoje, né? Só que há, claro, uma pressão grande para que eu tenha uma candidatura até mesmo ao Congresso, deputado federal, mas hoje eu, humildemente, a gente trabalha com a tese de disputar novamente uma reeleição para deputado estadual. Então, é um projeto que existe hoje, mas que não eu disse. O futuro coloco nas mãos de Deus, faço a minha parte hoje, tento representar com a melhor honradez, com a melhor, dar orgulho às pessoas que confiam no nosso trabalho e não vergonha, né? Tento honrar os votos que recebi e não frustrar os votos que recebi. Então, penso no hoje e o futuro, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Mas, a princípio, a possibilidade maior, realmente, é de nós caminharmos para uma reeleição a deputado estadual. Dentro desse quadro que nós temos aí do Estado, a gente tem nomes aí como Osmar Ratinho, Requião, talvez também até Cida Borghetti. O PPS diz que vem com o César Silvestre, governo. Qual desses nomes aí que o PPL está mais próximo? Olha, na verdade é cedo ainda, né? É cedo para você fazer uma afirmação dessa envergadura, é muito cedo, porque, por exemplo, temos que ver como se montará essas conjunturas depois dessa reforma política ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que ainda não seria razoável nesse momento a gente já fazer, porque senão a gente já alinha um tipo de apoio que eu acho que nesse momento não é ainda o momento. Mas certamente a população do Paraná pode esperar coerência na nossa postura, pode esperar coerência no apoio que nós vamos declinar, que será mais lá para frente. Vamos dialogar, quem sabe até com todos, mas certamente o nosso caminho será um caminho de coerência, pensando sempre num projeto que esteja mais alinhado para defender os interesses do povo do Paraná. Uma resposta genérica, sim, mas não é que ela é genérica, porque realmente eu acho que é uma resposta adequada para esse momento. Dentro dessa linha há uma tendência de ficar meio longe aí das candidaturas aí uma possível candidatura do Ratinho Júnior e da Cida Borghetti, ou não? Não, mas isso é uma avaliação que será feita
como é que se diz assim, Rafael? É uma avaliação que será feita, por exemplo, o nosso partido não é um partido que tem cacique que decide sozinho. Sim. É um partido que decide as coisas de fato, democraticamente e pensando coletivamente. Então a avaliação que vai ser feita não seria justo se eu dissesse um encaminhamento nesse momento, só porque eu sou presidente do partido estadual. Então é uma avaliação que será feita por todos os membros do nosso partido e no momento devido, mas é claro, há uma conjuntura hoje, né? Essa situação que nós temos hoje de enfrentamento com o governo aqui no Paraná, é claro que certamente será importante dentro das nossas avaliações, que talvez nos distanciará um pouco mais. Né? Agora, uma última questão. O governo federal, a gente tem aí essas pesquisas que vêm saindo e o Lula sempre está com uns 30%. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Lula vai conseguir chegar vivo até lá? Vai conseguir ser candidato? E qual a sua opinião sobre a viabilidade de uma eleição dele ou não? Olha, o ex-presidente Lula é uma personalidade, né, que virou um mito no Brasil. Tem muitas pessoas que o apoiam independentemente do que está acontecendo. Né? O presidente Lula hoje não está denunciado em um processo. Está denunciado em 7 ações. Você fez uma matéria esses dias aí? Fiz. E, digamos assim, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Eu já votei no ex-presidente Lula 2 vezes. Mas, para mim, hoje, eu não tenho receio nenhum de dizer, foi uma frustração, foi uma decepção. Acreditei num projeto que, de fato, hoje, muitas coisas nos conduzem ao entendimento de que não esteve lá necessariamente para atender os interesses do povo também. Então, assim, acredito que ele será condenado em segunda instância, sua candidatura não acontecerá e, se acontecer, não terá meu apoio. Então, simples dessa maneira. Então, fiz essa publicação de atrás na minha rede social para deixar muito claro. Né? Inclusive, em 2012, fui candidato dentro de uma coligação que tinha o PT, só que, eu falo, acho que a gente não pode manter um apoio, vendo que as coisas, às vezes, não podemos tapar o sol com a peneira. Uma coisa é você gostar do ex-presidente Lula, outra coisa é você legitimar as ações que claramente foram de encontro aos interesses do povo brasileiro. Então, não, acredito que ele não será candidato e, se for candidato, não terá meu apoio. Um abraço também ao Silvio da Silva. Deputado, eu agradeço a sua presença aqui na TV Transamérica, no Verdade Expressão. Deixa aberto espaço aí para você dar suas considerações finais. Eu que agradeço, um bate-papo agradável, a gente fala aquilo que sente, fala aquilo que vive, fala aquilo que pensa, de maneira muito honesta, muito franca, e é isso que tem nos feito crescer na política. Não defendendo um lado, defendendo o lado do povo, defendendo o lado do que é certo. Né? Não é defender PSDB, não é defender PT, não é defender PMDB, não é defender os interesses do povo brasileiro, do povo paranaense. É isso que todos deveriam fazer, infelizmente não fazem. Para finalizar, eu quero fazer um convite para a população que está nos acompanhando. A gente tem um trabalho bastante intenso na rede social. Né? Às quintas-feiras eu também tenho um programa ao vivo no Facebook. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, curta a nossa página, Márcio Pacheco, né? E acompanhe também nas quintas-feiras ao meio-dia. Sempre eu entro ao vivo. É um bate-papo bem agradável, onde eu falo um pouco do cenário nacional, semanalmente, né? Sim. Cenário estadual, das nossas ações políticas, e no final, inclusive, a gente canta lá uma música, até para falar um pouco por meio da música também. Então, quinta-feira ao meio-dia, Prosa com Pacheco. Quem quiser acompanhar, será um prazer interagir com todos que nos acompanharam aqui o programa ao vivo. Legal. A você, um grande abraço, uma boa noite. E se você não assistiu esse programa, pelo canal 59, na sexta-feira, às 18 horas, terá sua reprise. E estaremos de volta na segunda que vem, às 19h30. Até lá. Você canta? Remove a minha pedra. Já imaginou você ter um CD gravado com suas próprias canções e ainda um videoclipe oficial do seu trabalho? Então participe das audições do concurso de canto Fest Gospel Brasil, realizando sonhos. Inscrições gratuitas. Mais informações, festgospelbrasil.com.br e o WhatsApp 991450343. Transamérica, oferecimento, consórcio Servopa, Vida Pede.
LM Telecom, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores. Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme. Narcel, equipamentos para gastronomia. Muito boa noite, hoje sexta-feira, 29 de setembro de 2017, mês praticamente se encerrando, mês de setembro já foi, agora a gente já entra na reta final da Série A, Série B e logo mais às 19h15, mais 15 minutinhos, o Paraná Clube já entra em campo lá na cidade de Florianópolis contra a equipe do Figueirense. Paraná vivendo uma época fantástica, a torcida empolgada, inclusive já todos os ingressos esgotados para o jogo da próxima terça-feira contra o Internacional, que será realizado na Arena da Baixada. E vamos abordar aqui no Placar Transamérica de hoje tudo sobre o Paraná Clube. Também vamos falar a respeito do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que já está se preparando para enfrentar o Galo neste domingo lá na Arena da Baixada. E o Curitiba já seguindo viagem para Salvador, onde vai enfrentar o Bahia. Curitiba numa situação mais delicada, mas pelo jeito o clima lá dentro do Alto da Glória já está mais tranquilo. Os jogadores postando vídeo, já tentando demonstrar uma tranquilidade. Esperamos que realmente tenha essa tranquilidade, que o Curitiba também se recupere. Tudo isso e muito mais vamos abordar hoje no Placar Transamérica dessa sexta-feira. E o placar que você acompanha aí pelo canal 59 HF e também lá no www.transamerica.tv.br e pelo Facebook. Entra lá no Face TV Transamérica e você pode participar também, enviando sua crítica, sugestão e comentário, que é sempre bem-vindo. Afinal, o Placar Transamérica é feito para você e é feito por você. E no Placar Transamérica de sexta-feira, final de semana chegando, nós temos aqui a presença do conhecimento do futebol, toda a experiência do futebol, a história do futebol que passa por aqui. Muito boa noite, Nelson Santos. Boa noite, professor Silas. É isso aí, estamos aqui vocês do Placar Transamérica, participando conosco do momento em que o Curitiba, como você falou, o pessoal realmente está imbuído de uma recuperação. E até passei por lá hoje de manhã e vi eles cantando uma música que eu achei esquisito, rapaz. Bahia, os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. Eles vão para lá para arrebentar com esse Bahia, viu, rapaz? E eu estou acreditando, depois de eu ver essa cantoria, esse entusiasmo todo, eu até vim para cá mais fortalecido. Mas você veja só que o programa de domingo sempre é um programa que tem atração musical. E hoje nós estamos trazendo a atração musical na sexta-feira. Nelson Santos mostrando todos os seus dons artísticos também. Nelson, gostei de ver, muito bonitinha essa cantoria. É bacana, muito bacana, rapaz. Puxa vida, foi um samba do Salgueiro, samba enredo do Salgueiro, que arrebentou a boca do balão. Foi um sucesso absoluto. E eu fico imaginando você na sua juventude. Você acha que era terrível, hein, Nelson? Não, que nada. Eu era normal. Mas é assim, toda sexta-feira nós temos essa atração especial, que é o seu Nelson Santos, que durante segunda-feira, quando ele vem participar do programa, ele vem com uma postura mais sisuda, mais séria, assim, né? E aí chega na sexta-feira, o bom de fazer o placar na sexta com o seu Nelson é justamente isso aí, que na sexta parece que ele está mais solto. Eu não sei, o final de semana ele exerce um